Oi, pessoal. Eu sou a Aliciane, da Teia de Histórias, e esse vídeo é promovido pela Calipso Soluções Editoriais, em parceria com a Teia de Histórias, patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Oi, gente, eu sou a Nathalie Gerhardt, da Calipso Soluções Editoriais, e essa é uma série de 5 vídeos que a gente preparou para vocês, justamente para mostrar para escritores e para profissionais do mercado o processo do nascimento do livro, todas as etapas editoriais e tudo. E hoje a gente vai falar de um processo que não é obrigatório, mas é muito desejável, né, Alice? Pois é. Para quem assistiu ao outro vídeo, está aqui no nosso canal do YouTube, então se você não assistiu, corre lá para ver. A gente explicou, né, como a Nath disse, mais ou menos como é o todo do processo editorial, né? E aí, a partir de agora, a gente vai realmente adentrar nas etapas. E essa primeira seria a leitura crítica, né, Nath? Exatamente. A leitura crítica, como eu disse anteriormente, ela não é obrigatória, mas ela é desejável, porque é o momento em que o autor acabou, vamos dizer assim, a primeira etapa do trabalho dele, tipo, botou um ponto final no livro e falou assim, agora meu livro está pronto, né? Está pronto, né? Tipo, eu acabei de escrever a história. E aí, cara, esse ponto final que você coloca é o ponto inicial de uma outra jornada. Né? Exatamente, adorei essa metáfora, né? Realmente é uma jornada, né? O livro não nasce assim, como as pessoas às vezes acham, né? Do dia para a noite, com o estalar dos dedos. É realmente uma jornada. E aí é importante a gente também fazer um adendo, né? Que, poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir, qual é a opção e tal. Existe o que seria um parente ali, né, da leitura crítica, que é a leitura beta, né? Ou algumas pessoas chamam de fazer betagem e tudo mais, que é quando você consegue alguém que vai fazer uma leitura do seu livro, né? Mais ou menos como faria um leitor crítico, só que, em geral, é um leitor muito ávido, né? Quem faz betagem, geralmente faz betagem de um gênero específico. Eu amo romance romântico. E aí, né, a pessoa vai lá e faz betagem disso. Não, eu só amo ler fantasia. Aí a pessoa costuma fazer betagem disso. Mas existem algumas diferenças, né, Nath? Exatamente. O leitor beta, ele vai te dar, não vou nem chamar de parecer, ele vai te dar o feeling dele, ele vai dizer assim, eu gostei desse personagem porque ele é legal, eu gostei dessa coisa da história por isso, isso e isso, não, isso aqui, olha, não sei, achei que isso está estranho. Mas ele, de repente, não vai te oferecer uma solução, um caminho por onde você seguir para uma coisa que não está funcionando. De repente, ele sabe que tem alguma coisa que não está legal ali, mas ele nem consegue identificar o que é. Então, assim, é uma visão de leitor, Exatamente. de um leitor que é um leitor acostumado a ler aquele gênero. Tá? E é ótimo, uma ótima maneira de você medir a temperatura do seu livro, se você está indo para o caminho certo ou não, porque de repente se o cara começar a ler e chegar e falar assim, nossa, não consegui passar do capítulo 2, você já sabe que ali você tem um problema naquele gênero que você escolheu. Será que você está indo legal? Agora, o leitor crítico, por outro lado, ele vai te dar um caminho, ele vai te dar um parecer mesmo dos pontos fortes, dos pontos fracos, se o teu personagem tem a profundidade necessária, por que a pessoa pode ficar antipatizada com determinado personagem, enfim, né, Alice? Vai lá, porque o leitor crítico, na verdade, ele é um especialista, né? Ele sabe exatamente, ele se aprofundou, estudou. Muita gente até começa, né, meio que empiricamente. Muita gente começa como leitor beta, em algum momento se torna leitor crítico. Mas é isso, é resultado de muito estudo, de pesquisa, né, leitura de teoria crítica, ou acompanhar outros escritores, cursos. E aí, com isso, o leitor crítico, ele tem realmente essa habilidade de conseguir gerar um relatório, que a gente chama de parecer, que vai te mostrar exatamente o que você pode aprimorar. E aí não é dizer assim, não gostei desse personagem porque ele é chato. E sim dizer, olha,
esse personagem aqui, vou pensar num exemplo qualquer aleatório, né, que não vai fazer muito sentido, porque a gente não tem aqui um personagem. Esse personagem aqui não é crível, porque no capítulo 1 ele fez tal coisa, eu formei uma ideia de que ele é um personagem assim, chegou lá na frente ele é assado, então ele realmente não funciona, né? Perde a credibilidade, não tem verossimilhança. Que tal se você quiser que ele seja assim, segue por um caminho, se você quiser que ele seja assado, né, como no capítulo depois, segue por outro caminho, que tal? E aí, obviamente, são sempre sugestões, porque o livro é do escritor, né? Ele que sabe quem é o personagem dele, qual é a jornada que esse personagem vai seguir, enfim, como é que esse livro vai acabar. Exatamente, isso é bem importante. E aí a gente hoje escolheu focar um pouquinho mais no conto, porque o resultado do FESC, que foi o Tramas do Rio, que a gente vai deixar o link aqui para vocês, para quem quiser ler o livro, que é ótimo, está na Amazon, não é isso, Ulisses? Isso. E aí, para quem quiser já conhecer os contos, a gente recebeu contos maravilhosos, e a gente fez uma leitura crítica desses contos, até para selecionar. Exatamente. E daí aí, saíram assim, 20. Saíram 20, né? Exatamente. Que são maravilhosos, super diversos, né? Embora a temática fosse Rio de Janeiro. A gente falou, né? O edital previa que as pessoas tivessem que falar de movimentos culturais, mas como a Nath falou, foi bem diversificado, porque teve gente escrevendo sobre malandro carioca, teve gente escrevendo sobre alguma coisa mais emotiva. Concurso de dança. Teve samba, então teve romântico realmente, né? Conto romântico, teve conto de terror. Então, né, realmente é bem amplo, é bem variado. Inclusive é legal para quem ainda não sabe, né? Quem está se formando como leitor, eu não sei de que tipo de estilo eu gosto. Então você lê e pensa, nossa, gostei muito desse. Então acho que eu gosto mais desse tipo aqui, desse gênero literário. Acabou virando um cardápio, né? Tipo, exatamente, muito legal isso. Exatamente. E aí, né, uma questão super importante para a gente falar, assim, o que é um conto, né? Qual é a diferença de um conto para um romance? Acho que muita gente não sabe, né? A gente já fez no Instagram da Teia de Histórias alguns posts explicando a diferença, né? Porque a gente tem o conto, a novela e o romance, se a gente for pensar em termos de tamanho. Mas assim, né, gente, tamanho é documento. Óbvio que tem um pouco de... O tamanho também influencia, mas o importante, realmente, é ali o escopo do que você está tratando naquela obra. O que acontece, muitas vezes as pessoas ficam focadas só no tamanho e esquecem de outras características do conto. Por exemplo, muitas vezes as pessoas escrevem um conto que parece que é um romance resumido, quase uma sinopse. Então, assim, aí você olha para aquele texto e fala assim, nossa, ou o autor perdeu o fôlego, ou ficou com preguiça. Às vezes você não tem essa sensação quando você acaba de ler uma coisa e fala assim, eu acho que o autor cansou e botou esse ponto final aqui. Então, na seleção do Tramas do Rio, teve um que era exatamente isso. A ideia, né, eu não me lembro se era autor ou autora, a ideia era maravilhosa, muito, muito boa mesmo. Mas era isso. Parecia uma grande sinopse, né? Que também uma sinopse de 3 páginas, ninguém vai ler. Mas parecia uma grande sinopse de um romance. Porque falava de tanto personagem, né? Tinha uma série de personagens e aí as coisas aconteciam muito rápido. Eu não sei se você lembra, Nath, que dava uns pulos do tipo, minha infância foi assim... quer dizer, não a minha, né, a do personagem. A infância foi assim, a idade adulta foi assim, aí quase chegava na velhice da pessoa e eu, tipo, para onde está indo isso? Pois é, o conto ele precisa ser autocontido ali, geralmente ele fica ali num acontecimento ou num personagem, então você fica ali... Eu acho que para um autor iniciante que queira escrever contos, o ideal é ler contos, até para você entender, porque você não precisa fazer um curso sobre conto, mas só de você ler contos, realmente consumir bons contistas, você vai perceber isso, que você tem ali uma história que tem princípio, meio e fim bem definidos, mesmo quando o final é aberto,
porque existe claro. isso, mas está definido ali, o leitor percebe a estrutura do conto. E quando é uma grande sinopse, você percebe esses gaps narrativos, e você vê que enfim, não flui. Você fica, não flui, você fica assim... Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um cuidado que o leitor iniciante tem que tomar, não só o leitor aí, o escritor iniciante, qualquer escritor, na verdade, né? Sim, tipo, sim. Isso que eu quero fazer é um conto, ou isso que eu quero fazer é um romance, ou uma novela, né? E às vezes, assim, nada impede que você pense, vou escrever um conto, e aí a coisa vai se desenvolvendo, e você pensa, caramba, não, isso aqui não é um conto, vai ser pelo menos uma novela, né? Que é ali o meio do caminho até chegar ao romance. Porque, de fato, às vezes você começa a escrever e a ideia é tão boa, e você precisa de muitos personagens para que, né, a coisa aconteça com fluidez. Quando eu digo a coisa, né, o enredo aconteça com fluidez, que de fato não tem. Porque você pensa, um conto, você tem um número limitado de personagens, e aí você tem um evento principal e as coisas acontecem em torno daquele evento. Ao contrário de um romance, que você até tem um evento principal, mas até chegar ali, várias coisinhas muito importantes vão acontecendo, né, numa, digamos, escalada, até que você chega ao clímax, e aí tem o desfecho. O conto, você não tem essa escalada, né? Ele acontece. Aquela coisinha ali acontece. E o leitor crítico vai conseguir te apontar, né? Exatamente. Olha, isso aqui está muito bom, mas infelizmente é um protótipo de novela, um protótipo de romance. Isso aqui não é um conto. Se você quer transformar num conto, que tal pegar então só esse evento específico e fazer algo em torno dele? E nada impede também, né, que você faça vários contos com o mesmo personagem de um mesmo ou um mesmo universo, né? Então você pode fazer uma coletânea, nada impede, em que você no momento vai tratar da infância dele, num outro conto você vai tratar da vida adulta, e aí sim, você em vez de fazer um romance, né, você vai mesclando. Um outro conto pode ser do melhor amigo dele, e aí você junta isso, né, numa coletânea que vai criar um universo, né, Nath? É uma solução. Eu acho que é muito legal, porque aí esses gaps vão ficar por conta do leitor, e ele vai ter consciência de que aquele conto sobre a infância girou em torno de um acontecimento da infância dele e concluiu ali. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, eu li isso aqui e daqui a pouco o cara tá velho e não tem nada ali no meio do caminho. Enfim. Na literatura tudo é possível. Pode ser que alguém consiga fazer isso de uma maneira maravilhosa, mas precisa de muita técnica, assim, sim, me parece. Sim. Né? E aí, né, para fechar, por que a gente também decidiu falar de contos? Além de ser, né, porque tá ligado ao tramas, porque é muito... Para escrever um romance é preciso fôlego, né, Nath? É preciso fôlego. Eu estou agora aqui empacada no meu, mas tô resolvendo aqui. Vai chegar. Já escrevi metade, mas assim, é muito fôlego, gente. Exatamente. Assim, pesquisa, muita pesquisa. E existem técnicas também. E assim, gente, uma grande vantagem que hoje em dia existe, cara, que na minha época de adolescente não tinha, é a quantidade de cursos que tem, a quantidade de conteúdo, de pessoas falando sobre isso, né? Eu acho que isso foi uma das boas coisas das redes sociais, assim, porque você consegue encontrar a sua tribo. Se você gosta de romance romântico, tem lá um grupo de romance romântico. Se você gosta de ficção científica, tem um de ficção científica. Então, assim, isso você começa a encontrar vozes, né? Então, assim, para quem escreve hoje em dia, eu acho que, assim, o céu é o limite, porque você tem muito interlocutor. Exatamente. Sabe? Só que, né, é necessário ter esse fôlego para chegar a um romance. Então, para quem quer começar, é legal pensar em talvez escrever vários contos e aí realmente estabelecer um nome como escritor, né? Tentar concursos, né? Há muito mais concursos que pedem contos do que romances, por exemplo. Eles costumam acontecer com uma variedade, mais meses do ano, então você consegue submeter
E aí você vai criando ali os leitores que curtem a sua escrita, né? Que em geral já curtem determinado gênero. E aí essas pessoas vão meio que te seguindo nas redes sociais, você consegue formar realmente ali um público, né? Porque tem toda essa questão de, ai meu Deus, eu sou escritora, eu não sou social media, eu não tô... Mas não é isso, aí você cria interlocutores, pessoas que vão inclusive te dar feedback, nossa, gostei mais do conto X do que do Y, e aí você vai pensar, por quê? E aí você, né, nisso já consegue estabelecer ali do que o público está gostando, o que as pessoas estão curtindo. E com isso, não, agora chegou o momento, estou pronto, eu já sei, eu acho que o principal é isso, eu já sei qual é a minha voz como escritor, né? A partir tanto do feedback das pessoas, quanto também do seu próprio feedback, porque todo início, né? Acho que em qualquer carreira, quando a gente está começando, a gente está ali engatinhando. E aí, quando a gente chega lá na frente, é que a gente pode andar com passos firmes. Então, quando você, de tanto escrever conto, eu acho que você vai conseguir encontrar a sua voz como escritor. E aí, quando você encontra essa voz, o romance vai nascer muito mais fácil. Pois é, e o leitor crítico pode ajudar vocês com isso, né? Se você escreveu um conto, que você sentiu que aquele conto te representa bem, talvez seja a hora de você pensar num leitor crítico, até para você ter uma opinião profissional e falar assim, poxa, olha, tá legal, olha só, esse aqui é o ponto forte, esse aqui é o ponto fraco. Eu sei que é ruim a gente ouvir que a gente tem pontos fracos, mas todo mundo tem. E assim, o escritor, ele tem que saber lidar com críticas, né? Eu acho que teve uma treta aí há pouco tempo no Twitter de alguém que ficou pau da vida porque um leitor não gostou do livro. Eu não sei se é autor ou autora, eu li por alto. Tem toda hora, e bloqueou. Né? Pois é, aí bloqueou. Toda semana, gente. Book então, Twitter assim, é uma treta por semana. Por semana, acho que por dia, quase. Sim. Então, assim, tenha consciência do seguinte também. Você pode achar o seu trabalho maravilhoso, mas sempre vai ter alguém que não vai gostar por um motivo ou por outro, e a gente tem que estar preparado para isso. Porque para o livro nascer e para colocar o livro no mundo, você tem que estar aberto para tudo, para quem vai adorar e para quem vai detestar. Então, assim, não levem isso, tipo, eu sou uma fraude, ou eu sou uma porcaria, ou eu sou a pessoa, o melhor escritor do mundo, porque todo mundo gostou desse romance. Porque tem casos de pessoas que escrevem um romance maravilhoso e o seguinte é um fracasso. Uau. Então, assim, na literatura tudo acontece, gente. Então, estejam preparados para isso também. Podem amar o seu livro, ou podem odiar o seu livro, ou podem ignorar o seu livro. Tudo isso são possibilidades. Exatamente. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse é o segundo de uma série de 5 vídeos. No próximo a gente vai falar, e a gente vai realmente adentrar ali na mão da massa, né, Nath? Ali, quando o livro finalmente ganha o ponto final, primeiro ponto final. O início da segunda jornada, né? Vamos dizer assim, o ponto final do autor, quando ele acabou de escrever a história, é o marco do final da primeira jornada, e esse ponto final é o início da outra jornada, que é o caminho do livro, do processo editorial, né? Da história virar um livro. Que é realmente você pegar, botar a mão na massa, né? Quer dizer, na verdade a editora faz isso, né? Ou os colaboradores que você contrata, se você for um autor independente, e aí realmente, né, ir lá sovando a massa para aquele livro nascer. Exatamente. Direitinho. Então a gente fica por aqui. Obrigada a quem assistiu e fiquem atentos que daqui a pouco vem o próximo. Tchau, tchau. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.